Terceira mensagem da nossa série Íntimo, mas nem tanto. Uma série bastante difícil, desafiadora ao nosso coração. Nem toda mensagem que nós ouvimos da parte de Deus são mensagens que servem para nos confortar, animar. A palavra de Deus, às vezes, para nós, ela é desafiadora. Ela nos traz alguns desafios e nos aponta os nossos erros também. Um pastor não tem o dever de pregar apenas aquilo que agrada ao coração, mas também aquilo que nos desafia. E como todo bom remédio, às vezes é amargo, mas faz bem. Foi em 1995 que Adhemar de Campos lançou o que hoje é um clássico, Amigo de Deus. Já se vão aí 19 anos. 19? É isso, né? 19 anos. 19 anos que Adhemar de Campos lançou Amigo de Deus. Desde então, quantas pessoas não iniciaram ou então renovaram o seu relacionamento com o Senhor ao som desse cântico? Essa música, Amigo de Deus, ela tem uma verdade preciosa. Realmente não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Deus tanto preza, tanto deseja esse relacionamento comigo e com você, que Ele entrega o seu próprio Filho para que nós sejamos reconciliados com Ele, para que nós tenhamos paz e possamos, de fato, sermos chamados amigos de Deus. Porém, como nós temos dito ao longo dessa série, das últimas 2 mensagens, essa amizade ela é construída não nos nossos termos, mas ela é construída nos termos de Deus. Deus continua a ser Deus. A Raquel lembrou disso ao longo da liturgia. Deus continua a ser Deus. E a gente continua a ser a gente. Deus é o Senhor absoluto de tudo que existe. E mesmo que Ele não esteja distante de cada um de nós, Deus é um Deus próximo, o Senhor é eterna e infinitamente outro em relação a nós. Deus, Ele ainda é o Deus santo, santo, santo. Deus vestido de glória, Deus vestido de majestade. Quando eu e você tomamos ao Senhor por qualquer medida menor do que essa de ser quem Ele é, o resultado é e sempre será trágico. E é o que nos leva a pensar a passagem de hoje, no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versos 1 a 11. 2 Samuel, capítulo 6, versos 1 a 11. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 6, versos 1 a 11. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa.
Para entender bem essa passagem, é necessário você entender que existe um padrão que se repete em relação à história da Arca da Aliança. Aquela caixa em que o Senhor fez repousar a sua presença. Um padrão a ser observado, um padrão que se repete. Veja só as peregrinações da Arca da Aliança, por onde ela passou. O primeiro lugar que nós temos depois que a Arca entrou na Terra Prometida, depois da peregrinação do povo de Israel no deserto, é em Siló, ou Silo. Você vai ver as duas formas, Siló ou Silo. Você vai ver essa narrativa em 1 Samuel 3. Todas as passagens que eu vou falar aqui são de 1 Samuel. Ali em Siló a arca permaneceu por 400 anos. 400 anos ali. Até o dia em que os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, partiram para um combate contra os filisteus e pensaram em levar a arca junto com eles, porque se a arca fosse com eles, pensaram, se a arca vai adiante de nós, nós teremos vitória. O pecado aqui é a manipulação, a tentativa de manipular a arca, manipular não somente a arca, mas manipular a Deus para os seus próprios propósitos. Há um pecado aqui. E o resultado é que o povo de Israel foi derrotado nessa batalha, 30.000 homens morreram, inclusive Ofni e Finéias, e a arca do Senhor foi tomada. Ela foi levada pelos filisteus para sua capital. Melhor dizendo, desculpe, não era a capital, mas uma das suas cidades importantes, Asdod. Ali em Asdod, a arca ficou por 7 meses. Essa é a narrativa de 1 Samuel 5. 7 meses. Os filisteus, na tentativa de humilhar a Deus, de dizer que eles haviam vencido ao Deus de Israel, eles colocaram a arca da aliança no templo do seu Deus, Dagon. Mas o que aconteceu é que noite após noite eles deixavam a arca ali e de manhã, quando amanhecia, Dagon estava caído diante da arca. Eles levantavam a estátua de Dagon, no manhã seguinte a estátua caía. Ao mesmo tempo, a arca promoveu ali, Deus, obviamente, não a arca, mas o Deus da arca feriu os filisteus provocando tumores. Os filisteus adoeceram por causa da arca. Então os filisteus colocam a arca num carro novo, um carro de boi, e a soltam na estrada. E dizem, se ela for por qualquer outro caminho, não era coisa de Deus isso, mas se ela for para o caminho de Israel, era Deus que estava nos ferindo. E de fato a arca vai em direção a Israel. Tentativa de humilhar a Deus, e o resultado é a humilhação de Dagon, dos filisteus e doença. Você está vendo um padrão aí? Pecado e o resultado do pecado, por tentar usar a Deus de uma maneira que Ele não autoriza. Quando a arca entrou em Israel, nesse carro de boi, ela foi parar numa cidade chamada Bet-Semes. Essa narrativa está em 1 Samuel 6. Nós não sabemos quanto tempo ela ficou ali, mas provavelmente foi um tempo bem curto. Os cidadãos de Bet-Semes tentaram olhar para dentro da arca. Curiosidade vã. Não para adorar a Deus, mas para satisfazer a sua curiosidade para ver o que havia dentro da arca. E diz o texto bíblico que 70 homens morreram. Ao olhar para dentro da arca, sem a intenção de adorar a Deus, esses homens morreram. 70 homens morreram. E eles falaram, como é que nós vamos deixar essa arca aqui no meio? Então eles a mandam para a casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. Isso é 1 Samuel 7. Ali na casa de Abinadab, a arca permanece por cerca de 60 anos. E nesse período ninguém se lembra da arca. Ninguém se lembra da arca. Você ouve toda a história do reinado de Saul e não há menção da arca da aliança. É simplesmente como se ela não existisse. Pecado. Eles negligenciaram a Deus. Deixaram a Deus de lado. Bom, o resultado a gente vai ver em seguida. O resultado dessa negligência é o que nós queremos tratar na mensagem de hoje. Aí aparece Davi na história. O rei Davi resolve levar a arca a Jerusalém. Nós temos aqui o rei Davi coroado em Hebrom. Depois de ser coroado rei de Israel, uma nova unção dele, Davi foi o único rei de Israel ungido 2 vezes como rei.
Significativo isso. Ele toma os seus homens mais fiéis, os valentes de Davi, e conquista a cidade de Jerusalém da mão dos jebuseus. E ele decide que aquela cidade seria a capital do seu império, capital do seu reino. É por isso que até hoje Jerusalém é chamada de a cidade de Davi. 1 Crônicas, capítulo 13, nos mostra Davi consultando os seus oficiais, dizendo: bem, o que é que vocês acham? Agora nós já temos um reino, eu já edifiquei a minha casa aqui, o palácio, o que vocês acham agora da gente trazer a arca para Jerusalém? E os oficiais dizem: Davi, você teve uma boa ideia, você deve mesmo trazer essa arca para Jerusalém. Por 2 motivos isso é uma boa ideia. O primeiro motivo por que isso é uma boa ideia é porque você vai conseguir unificar todo o reino debaixo da adoração de um único Deus. Todo mundo que quiser a Deus vai precisar vir a Jerusalém para adorar. A centralização do culto no Deus único é uma boa ideia por causa disso. Mas não se esqueça jamais de uma coisa: Davi também era um político. E como todo político, sempre existe uma segunda intenção por detrás. Era uma boa ideia porque se todas as pessoas tinham que vir a Jerusalém para cultuar, o reino também seria unificado. Todo o reino estaria unificado debaixo do governo de Davi. Um só reino, debaixo de um só rei, no governo de um só Deus. Davi então resolve levar a arca para Jerusalém. O verso 1 do nosso texto mostra que Davi escolhe 30.000 jovens. O texto que quer dizer aí 30.000 escolhidos que você lê na sua Bíblia, literalmente tem que ser traduzido por jovens. Ele escolhe 30.000 homens jovens, provavelmente daqueles que o auxiliaram na derrota dos filisteus. Por quê? Por que tinham que ser jovens? Primeiro, para proteger a arca. É possível que os filisteus tentassem atacar o rei, atacar a comitiva, enquanto eles levassem a arca. Era necessário que os jovens estivessem ali para defendê-la. E segundo, para que a arca fosse celebrada com todo o empenho, com toda a disposição da juventude desses 30.000 homens jovens. É necessário observar no verso 2 o destaque que o autor de Samuel, que nós não sabemos quem é, dá a essa arca. Ele indica no nosso texto, e eu peço que você o mantenha aberto, que esta arca, esse objeto que Davi estava levando para Jerusalém, não era qualquer arca. Ela não era uma simples caixa de madeira recoberta de ouro. Essa arca era a arca do Senhor dos Exércitos. No Antigo Testamento você vai ver uma grande diversidade de nomes de Deus, e você conhece alguns deles. Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele é o Senhor que cura, Ele é Jeová, nossa bandeira, e assim por diante. Diversidade de nomes. Mas quando nós lemos esse nome que é bastante utilizado no Antigo Testamento, o Senhor dos Exércitos, o Yahvé Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, você vai olhar para Deus e vai dizer: aqui está sendo apontado Deus como soberano das nações. Deus é aquele que governa todas as coisas, Ele é o soberano de todo o universo. O Deus dessa arca é o verdadeiro rei de Israel. Essa arca é a arca do verdadeiro rei de Israel, o rei de todo o universo. A arca, meus irmãos, não era apenas uma caixa de madeira. A arca era o lugar em que Deus resolveu habitar entre nós. Essa era a instrução de Deus para Moisés quando construiu a arca. Façam ali um propiciatório com o formato dos querubins, e ali eu vou fazer residir a minha presença. Não era qualquer objeto, não era só uma caixa de madeira, era muito mais do que isso. Ela representava a própria presença de Deus no meio do povo. Então, Davi e sua comitiva vão até essa cidade de Kiriat Jearim, a casa de Abinadab, e encontra ali 2 homens, Uzá e Aiô. Parece nome de carnaval baiano, né? Aiô, 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 né? Os guardiões da arca. A arca estava na casa deles há quase 60 anos. E eles estavam ali cuidando da arca. Há aqui nesse texto uma grande festa, do verso 6 você vê isso, muita música, muita alegria, pessoas dançando na frente da arca, uma grande festa. A arca em Jerusalém, a arca subindo para Jerusalém era um sinal,
Por isso eles se alegravam tanto. É um sinal de que Deus havia dado vitória a Israel contra os seus inimigos. É o que nós podemos ler no Salmo 68, verso 1. Porém, no meio dessa festa, há um grande erro aqui. Há algo muito errado nesse transporte da arca. Vamos ver? Como é que as coisas deveriam ser? E como é que elas eram de fato? Segundo a lei, os levitas, Deus tinha uma tribo, os levitas, que deveriam cuidar do culto. E no meio dessa tribo, uma família deveria ser exclusivamente responsável por transportar os objetos do tabernáculo, a família de Coate, os coatitas. Essa família era exclusivamente responsável por transportar os objetos do culto, inclusive a arca. Era deles a responsabilidade. E aqui na nossa passagem, quem é que está transportando? Uzá e Aiô. Quem eram Uzá e Aiô? Ninguém sabe. Ninguém sabe nem mesmo se eles eram levitas. Mas, no entanto, são eles que estão cuidando do transporte da arca. A arca deveria estar coberta por um véu. Na nossa figura está errado, ela estava descoberta. O Senhor diz, olha, quando vocês forem para Moisés, quando vocês forem transportar a arca, vocês têm que fazer o seguinte: Arão e os sacerdotes têm que entrar no lugar santo, ainda não é o santo dos santos, eles têm que desmontar aquele véu que protegia a arca, isso são os sacerdotes, eles deveriam levar esse véu, cobrir a arca, e a arca tem que ser transportada coberta. Só que aqui nessa passagem a arca está descoberta. Diz a lei que os coatitas, depois que a arca estivesse coberta, eles tinham que vir com varais recobertos de ouro, enfiar nas argolas que existiam por debaixo da arca e transportar essa arca pelos varais nos ombros. A arca tem que ser transportada nos ombros pelos coatitas, coberta. E o que é que você vê nessa passagem? A arca está sendo transportada em um carro de boi. Diz a lei que nem mesmo os sacerdotes podiam tocar a arca. Eles só poderiam cobri-la com o véu, e só. Eles não poderiam tocar a arca. Só que aqui nessa passagem, alguém toca. Não dá para dar certo, né? Jogo dos 7 erros. Jogo dos 7 erros. Jogo dos 4 erros. Há algo de muito errado no meio dessa festa toda. Tudo muito bonito. Música, dança, Davi dançando. O rei alegre, o povo alegre. Todo mundo cantando louvores a Deus. Mas tem algo aqui faltando. Obediência e reverência. Está faltando obediência no meio da festa. Está faltando reverência no meio da festa. Não era qualquer arca. Era a arca do Senhor dos Exércitos. E só Deus pode dizer como é que essa arca devia ser tratada. Nós vemos nesse texto aqui, da parte de Uzá, de Aiô e do rei Davi, um risco muito grande que pode ser o meu risco e o seu risco. É o risco da proximidade com o sagrado. Quando nós chegamos muito perto daquilo que é sagrado, nós convivemos com aquilo que é sagrado, o sagrado se torna comum. Pensem na história de Uzá e Aiô. Todos os dias, durante 60 anos, eles entravam na sua sala de jantar, na sua sala de estar, e quem é que estava ali? A arca. Dia após dia, eles faziam as suas refeições e quem estava ali? A arca. Eles tinham as suas discussões de família e quem estava ali? A arca. Todos os dias. Davi, um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia o chama, um homem duplamente ungido como rei,
Um homem a quem Deus dera vitória contra todos os seus inimigos. Qual podia ser o raciocínio na cabeça de Davi? Deus é meu amigo. Ele é muito meu amigo. Deus é meu íntimo. Só que Deus é íntimo, mas nem tanto. O sagrado se tornou alguma coisa comum demais para esses três homens. O sagrado deixou de ser para eles algo especial. É por isso que eu e você temos sempre de lembrar de quem nós somos e de quem Deus é. E nós devemos adorar a Deus segundo a sua natureza. Por que é que nós temos que tratar a Deus como Deus? Por que tratar a Deus como Deus? Primeiro, porque não fazê-lo, não tratar a Deus como Deus é um risco. É um risco espiritual. Diz o texto que quando eles chegaram próximo a Jerusalém, ali a eira de Nacon era próxima a Jerusalém, os bois tropeçaram, ou literalmente os bois empacaram. Sabe aquele negócio de quando o burro empaca? Empacou, não andava mais. E então provavelmente começa aquela movimentação de tentar fazer o carro andar. Espera aí, o carro não pode parar. Tem que chegar em Jerusalém a arca, a gente já está chegando, por que esse boi não anda? O rei já olhando para Aiô e dizendo, acelera o negócio aí. E aí começa aquela movimentação de empurrar o carro de boi e a arca começa a balançar. A arca começa a balançar. E então Uzá estende a mão. Uzá estende a mão em direção à arca. Ele toca na arca. Provavelmente Uzá deveria estar segurando a arca para a arca não cair. Alguns comentaristas chegam a apontar para o fato de que talvez Uzá, ele estivesse tentando fazer coisa ainda pior. Ele estivesse tentando pegar a arca no braço e levar ela no braço até Jerusalém. Já que o boi não anda, sou eu que vou andar. E então, diz o texto, o Senhor o fulminou com a sua ira naquele mesmo lugar. Naquele mesmo lugar, ele morreu na hora quando ele tocou na arca. Davi, diante do ocorrido, ele se mostra desgostoso. A ira de Davi se acende contra o Senhor. E aí talvez esse raciocínio também passe pela tua cabeça quando você lê uma passagem como essa. Mas por que Deus, diante de um evento que parece aos nossos olhos tão pequeno, não é verdade? Ele, afinal de contas, só tentou segurar a arca, que ela ia cair. Mas será que esse evento é realmente pequeno? Será que a ofensa de Uzá é um negócio realmente pequeno? O verso 7 diz que Deus o feriu por esta irreverência. Ou nos originais, Deus o feriu por essa negligência. Ele foi negligente, ele foi irreverente, e por isso Deus o feriu. Que negligência foi a negligência de Uzá? O erro de Uzá, meus irmãos, não foi estender a mão. Estender a mão foi só a gota d'água. O erro maior de Uzá começou lá atrás. Começou lá em Kiriat Jearim, quando ele pegou a arca e colocou a arca em cima de um carro de boi. Davi, Uzá, Aiô negligenciaram a lei. E no caso de Uzá, ele ainda cometeu o pior dos sacrilégios, que é você tentar se aproximar de Deus sem se santificar, sem se consagrar. Você que conhece a sua Bíblia, você vai se lembrar da história de Ananias e Safira. Lembra da história de Ananias e Safira? Gente recém-convertida, a igreja vibrante, crescendo em número. As pessoas vendiam tudo o que tinham, colocavam aos pés dos apóstolos. Para quê? Para que fosse distribuído conforme cada um tivesse necessidade. E então Ananias e Safira pensaram, bom, a gente tem que ficar bonito nessa história também. Se todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer. Eu tenho um campo, ele vale 100, só que vamos fazer o seguinte, vamos vender o campo por 100 e dizer, olha, Pedro, a gente vendeu por 50. E os outros 50 a gente fica para nós. Então o apóstolo Pedro, quando eles chegam para depositar a sua oferta, o apóstolo Pedro pergunta, escuta, vocês venderam o campo? E eles disseram sim. E por quanto vocês venderam? E eles dizem, nós vendemos, Pedro, por 50. E aí Pedro diz, vocês não estão mentindo para mim.
Vocês estão mentindo é para o Senhor. E eles caíram mortos ali, Ananias e Safira. Vocês vão morrer porque vocês estão mentindo para Deus. Vocês não estão agindo para Deus com irreverência. Vocês estão achando que Deus é bobo? Vocês podem tentar fazer a mim de bobo. Vocês podem tentar, Ananias e Safira, fazer a igreja de bobo. Agora Deus vocês não vão fazer de bobo. Tratar a Deus irreverentemente é um risco. E se é um risco você tratar irreverentemente a arca, que é simplesmente um símbolo da presença de Deus, quanto mais se você desprezar o Emanuel, aquele que é Deus conosco, Jesus Cristo. João 3,18 diz assim: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem despreza a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, Deus conosco, já está julgado. Quem não trata a Deus como Deus já está julgado. Já está julgado. Não rejeite a Cristo. Meu amigo que está aqui hoje, que porventura ainda não conhece a Cristo, ou que está em casa assistindo e que não conhece, não teve esse encontro pessoal transformador com o Senhor Jesus, não rejeite a Cristo. Não trate a Cristo como um simples homem, por melhor conceito que você tenha dele. Jesus foi sim um homem, mas Jesus foi muito mais do que isso. Jesus é muito mais do que um homem. Não despreze a Cristo. Não trate a Jesus como alguém como você, como alguém desprezível. Só que esta aqui também não é uma lição apenas para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo por não recebê-lo, para aqueles que desprezam a oferta graciosa de Deus em Cristo, mas é também para aqueles que conhecem. Abra por favor a sua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 10, versos 26 a 31. Hebreus 10, 26 a 31. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, e será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa passagem aqui não está sendo dita para alguém que não afirma conhecer a Jesus, ela está sendo dirigida a nós. Quem vive em pecado, depois de alegar ser alcançado pela graça de Cristo, se você diz que você já se converteu, mas você continua vivendo em pecado, você está desprezando o sangue de Cristo, você está calcando aos pés o Filho de Deus. Meus irmãos, o fruto do encontro com Jesus é uma vida santificada. Se você diz que você teve um encontro pessoal com Jesus, transformador com Jesus, mas você continua na tua vida com pecado, você está desprezando a Cristo, você está calcando aos pés o Filho de Deus, você está tratando o sangue de Jesus como algo desprezível. Se você insiste em seus pecados, após alegadamente ser lavado no sangue do Cordeiro, você está desprezando a Cristo, tanto quanto Uzá desprezou a arca. Você está fazendo a mesma coisa que Uzá fez. E o que resta a nós, senão uma terrível expectativa de juízo, se nós desprezamos a Cristo? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.
Mas não é o mero temor de juízo que nos motiva a tratar a Deus como Deus. A bênção sem medida aos que se mostram reverentes ao Senhor. Se você é reverente ao Senhor, saiba, você vai ser abençoado. Verso 9 mostra que aquele desgosto inicial de Davi dá lugar ao temor de Deus. Davi sabe que ele também era culpado. Davi sabe que o pecado de Uzá era o pecado dele também. Então ele sabe que ele merecia o mesmo destino de Uzá. Da mesma forma como Uzá caiu morto ali na hora, Davi também deveria ter caído. Então aquela revolta inicial dá lugar ao temor de Deus. Davi sabe que é necessário recomeçar. Davi sabe que aquela procissão não poderia continuar dali não, ela tinha que parar. A arca tinha que ficar ali até que eles fizessem tudo direitinho. Davi então envia a arca à casa de Obed-edom. Nós não conhecemos muito desse homem, Obed-edom. A gente vai pegando as pistas da Escritura, aquilo que a Escritura solta aqui e ali. Nós pressupomos que Obed-edom era um levita. Como é que nós sabemos isso? Porque o nosso texto chama de Geteu. Geteu é a palavra é feia, mas é fácil de entender, é o toponímico, né? Ou seja, é o nome que designa de onde você é, como se eu estivesse dizendo que ele é o paulista, né? Ele era de uma cidade chamada Gate-rimon, por isso Geteu, de Gate. Essa era uma cidade destinada aos levitas. Lá no tempo de Josué, é uma cidade que foi destinada aos levitas. Esse homem era de lá, então, muito provavelmente esse homem era levita. Se ele for o mesmo de 1 Crônicas 15, esse homem era um coatita. Lembram dos coatitas que deveriam transportar a arca? Pois é, agora a arca vai para a casa de um coatita. Opa, gol número 2 de Davi. 2 gols já de Davi, agora ele acertou. Flávio Joséfo diz que é uma literatura extra-bíblica aí, a antiguidade dos judeus. Ele diz que esse homem, Obed-edom, era um homem muito pobre, muito pobre. E certamente ele sabia do que aconteceu com Uzá. E aí, provavelmente, sabedor de todas essas coisas, da importância da arca, de como ela deveria ser transportada, daquilo que aconteceu com Uzá, ele tratou a arca com a dignidade que ela merecia. E por tratar a arca com a dignidade que merecia, isso implica que ele tratou a Deus como Deus, não como um amiguinho. Deus é Deus. A mudança de atitude provoca mudança de resultados. E aqui uma lição preciosa em parênteses para nós. Você quer mudar os frutos que você obtém? Mude a sua atitude. Tem gente que reclama dos frutos que colhe, só que não muda em nada a sua atitude de vida, a sua postura. Diante de Deus, diante das pessoas, nada, não muda em nada. Vai continuar colhendo os mesmos frutos, querido. Não tem jeito. Quer mudar os seus frutos? Mude a atitude. E é o que a gente vê na casa de Obed-edom. A arca permanece por 3 meses na sua casa, diz o texto, logo em seguida. E aí o que acontece nesses 3 meses? A casa de Obed-edom é abençoada abundantemente. Aquele homem que era muito pobre, segundo Flávio Joséfo, ele agora se torna um homem rico. A arca o abençoa e a sua casa. De tal maneira que isso chama a atenção das pessoas, e Davi, que não era bobo nem nada, vai buscar a arca 3 meses depois e a leva para Jerusalém, agora da maneira certa. Tem novidade nisso? Tinha novidade de que tratar a Deus como Deus, tratá-lo com reverência, com obediência, produz bênção? Deuteronômio 11 já dizia isso. Sejam obedientes, eu vou abençoar vocês com saúde, com prosperidade, com paz, com alegria. Deuteronômio 11 já dizia isso. O que a gente vai dizer a respeito de Jó? Jó perdeu tudo. Um homem provado por Deus. Deus, usando Satanás, prova o coração de Jó.
De tal modo que Jó perde num só lance a sua família, os seus bens, os seus filhos, a sua saúde. Jó perde tudo. Jó só não perdeu duas coisas. Uma foi a sua vida. Deus não deixou que Satanás tocasse a vida de Jó. E a outra foi a sua fé. Em muitos momentos Jó questiona Deus dizendo: mas Senhor, se eu faço tudo certo, por que essas coisas aconteceram comigo? É verdade, mas em momento algum Jó deixou de tratar a Deus como Deus. Em todo momento ele sabia que ele era homem, pó, e Deus era Deus. Qual a consequência disso? No fim do livro, Deus abençoa Jó com muito mais do que ele possuía. Tratar a Deus como Deus traz bênção. Toda vez que Deus é tratado como Deus, o resultado é bênção sem medida. E se Obed-Edom foi tão abençoado por receber e tratar a arca com dignidade, quanto mais eu e você, se nós acolhermos a Cristo, que é a arca viva de Deus no nosso coração. Se Obed-Edom foi abençoado sem medida por tratar uma caixa, a caixa de Deus é verdade, mas uma caixa que era um símbolo, quanto mais eu e você se acolhermos a Jesus Cristo no nosso coração. João 1, 11, 12. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, olha aí, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Qual é o benefício de receber a Jesus? Qual é o benefício? Ser filho de Deus. Ser feito filho de Deus. Você quer bênção maior que essa, querido? Essa bênção, Obed-Edom, o texto não mostra que ele recebeu, não. É verdade, ele era filho de Deus, mas o texto não mostra isso. Só que aqui está sendo dito claramente: se você receber a Cristo no teu coração, você vai ser feito filho de Deus. Quer bênção maior que essa? Quer benefício maior do que esse? Meu amigo que está em casa assistindo, quer bênção maior do que essa, querido? Somente pode ser chamado filho de Deus quem o recebe como tal, quem recebe a Deus como Deus. O Evangelho é assim. O Evangelho é assim. A boa nova de Deus é dessa forma. 2 Coríntios capítulo 2, versos 15 e 16, o apóstolo Paulo diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, os que se perdem, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Para aqueles que desprezam a Deus, que não tratam Deus, como usar, o Evangelho, ele é cheiro de morte. Porque o negócio é o seguinte: se eu apresento o Evangelho para você e você o rejeita, não resta mais nenhuma esperança para você, senão morrer. Você vai morrer, querido, vai morrer nos seus pecados. Cheiro de morte. Mas para os que se salvam, para aqueles que recebem a Cristo, para aqueles que recebem a palavra do Evangelho no seu coração, o Evangelho é o bom perfume, aquele que agrada a Deus em Cristo. Quando se ouve a palavra de Deus, preste bem atenção nisso. Você que já teve um encontro pessoal com Cristo e você que ainda não teve, preste atenção nisso. Quando se ouve a palavra de Deus, quando se ouve a respeito de Cristo, a arca viva de Deus, há sempre duas escolhas. Você pode escolher acolhê-la, como fez Obed-Edom, tratando a Cristo como Deus, acolhendo-o no seu coração, sendo reverente a Ele. Ou então você pode rejeitá-lo, como fez Uzá. Há sempre duas escolhas. Uma escolha é a morte, é morte eterna. A outra escolha é vida eterna. Qual a sua escolha hoje?
Tratar a Deus como Deus, reverentemente ou rejeitá-lo. Acolher a vontade de Deus na sua vida ou rejeitá-la. Escolher obedecer a Deus ou rejeitá-lo. Vida e morte estão diante de você hoje. E eu não estou falando isso só para aqueles que ainda não pertencem ao corpo. Mais uma vez eu afirmo isso, eu estou falando com você que já conhece a Cristo, já entregou sua vida a Ele. O que é que você escolhe? Acolher a Deus como Deus, reverentemente obedecendo a sua vontade, ou rejeitar a ela? Toda vez que nós acolhemos a Deus e a sua vontade no nosso coração, o resultado é, sem dúvida nenhuma, bênção. Nós vimos hoje que Deus não permite que o tratemos com indiferença, Deus não permite que nós o tratemos com irreverência, Deus não permite que nós o tratemos com negligência. Toda vez que nós tratamos a Deus, deixamos de tratar a Deus como Deus, o resultado é a catástrofe, como a história triste de Uzá nos ensinou hoje. Porém, quando, como Obed-edom, nós escolhemos o caminho da obediência, nós escolhemos o caminho da submissão, o que nos espera são bênçãos tais quais nós nunca pudemos experimentar. Quando você acolhe a Deus como Deus, espere grandes coisas, espere bênçãos sem medida sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, porque essa é a promessa de Deus. Que o Senhor ilumine o nosso coração a fazer as escolhas certas, que o honrem como Deus Todo-Poderoso, como Deus Santo, como Deus Justo que Ele é. Vamos orar? Amado Senhor, quando nós olhamos para um texto como esse, nós só podemos nos prostrar a Deus e nos humilhar, porque tantas e tantas vezes nós somos irreverentes e negligentes, nós não o tratamos como Deus. A nossa proximidade contigo, às vezes, Senhor, nos faz esquecer de que estamos diante de um Deus Santo, que exige de nós, ó Senhor, entrega total de vida. Pai, firma isso no nosso coração e diante dos nossos olhos, que em todo o nosso caminho nós consideremos o Senhor diante de nós. Que nós aprendamos a viver reverentemente, Senhor, tratando o Senhor como Deus na nossa vida, acolhendo a Tua vontade, Senhor, não agindo irreverentemente, impensadamente contra Ti, Senhor. Sabemos que nisso há risco e sabemos as bênçãos que também vêm, Senhor, de o Senhor ser colocado, de o Senhor ser recebido no seu devido lugar. Ajuda-nos, Pai, nós somos falhos. Se porventura há alguém aqui, Pai, que ainda não experimentou a Tua presença renovadora na sua vida, Pai, que essa seja a noite da decisão. Abençoa também aqueles que nos ouvem em casa, Pai, que eles também, ó Pai, tenham temor e reverência diante do Deus Santo que o Senhor é, que nos ama, Pai, que deseja esta amizade conosco, mas que em momento algum renuncia a sua glória, Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sempre reconhecer o Senhor como Deus no nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.